Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Saia da Média. Esse é o movimento para você realmente se revoltar com tudo que é mediocridade na sua vida. E aqui eu compartilho estratégias para você sair da média e prosperar na sua vida financeira e na sua vida pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o João Júnior. Para quem me conhece também, viu galera? Vocês que estão aí, muito massa de vocês. E hoje, cara, é um tema que eu amo, é um tema que faz a diferença na vida de qualquer ser humano, independente do que você quer para a sua vida. Sem se descobrir nesse tema, se você não se desenvolver nessa parte da sua vida, o resto vai ficar muito mais difícil para você. O tema de hoje é como cuidar do seu corpo e da sua mente vai fazer você sair da média e prosperar. Qual a relação que tem do seu corpo, do seu cérebro, da sua mente para você prosperar? Se você não entender como que isso funciona, você dificilmente vai alcançar sucesso. Até pode alcançar um certo sucesso, mas você vai gastar muito mais energia, muito mais tempo para ter esse tipo de resultado. Um resultado que quando você tem consciência do seu corpo, da sua mente e todo o potencial que você pode extrair dele para você gerar resultado, é totalmente diferente. Eu vou falar aqui uma coisa óbvia, não é segredo para ninguém que a sua saúde tem uma relação direta com a sua alimentação e a sua atividade física. Se você faz, se você não faz atividade física, a forma, o que você coloca para dentro do seu corpo faz toda a diferença para a energia que você vai ter no seu dia a dia. Então, é óbvio, mas João Júnior, todo mundo sabe disso. É óbvio que eu tenho que me alimentar de maneira saudável, é óbvio que eu tenho que fazer atividade física. Tá bom, se todo mundo sabe disso, por que não faz? Se todo mundo sabe disso, por que a última pesquisa do IBGE, fazendo uma comparação, eu anotei os dados aqui para passar para vocês, eu pesquisando, porque eu estudo essa parte, mas eu não sou especialista em parte física, mas eu vivo isso que eu estou falando para vocês. Eu me alimento de maneira saudável, eu faço atividade física regularmente, mas nem sempre foi assim. Na realidade, eu já fui uma pessoa com quase sobrepeso. Eu nunca fui gordo, obeso, mas eu já fui uma pessoa com sobrepeso. Sobrepeso não, quase sobrepeso, ou seja, eu tinha 7 quilos acima do que eu precisava ter. E é incrível como 7 quilos a mais que você tem no seu corpo atrapalha. Como você não consegue perceber se você se acostuma. As pessoas se acostumam com a média, elas se acostumam com o corpo delas. Só para você ter uma ideia, esse estudo é do IBGE, é um estudo sério, que foi baseado desde 2000, eles fizeram uma análise de 2003 a 2019. Eu anotei aqui porque é número de percentual para deixar claro para vocês. Olha, não sai daí antes de terminar de ouvir isso aqui, porque é muito sério. O nosso país está doente, as pessoas estão com problemas. E essas pessoas não estão com problemas porque querem estar. Porque se todo mundo sabe que tem que se alimentar de maneira saudável, se todo mundo sabe que tem que fazer atividade física para ter equilíbrio no seu corpo e na sua mente, por que não faz? Todas as pessoas não, mas a maioria quer ter uma barriga de tanquinho, quer ter um corpo sarado, mas ninguém quer fazer o abdominal, ninguém quer fazer uma corrida, ninguém quer ir para o crossfit, ninguém, entre aspas, né? Então querem com mais facilidade. A proporção de obesos na população com mais de 20 anos de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2%, ou seja, em 2003 tinha 12,2% de pessoas obesas para 26,8%. No mesmo período, as mulheres, né, o grupo feminino, era 14,5%, passou a ser 30,2%. E se manteve acima da média masculina. Os homens 9,6% e 22,8%. Por que eu estou passando esses dados para vocês? Porque é sério. E é tão incrível, existem tantos mitos, tantas coisas sobre alimentação e atividade física. Agora, qual é o mito que está na sua cabeça? Qual é a crença que você tem, o drive mental sobre isso?
Aí você fala, poxa, mas o que tem a ver o meu corpo, a minha mente com prosperidade financeira, com prosperidade pessoal? Tem tudo a ver. Você é a mesma coisa, você tem um patrimônio imenso, que é a sua vida, que é a sua saúde. E como que você cuida desse patrimônio que você tem? Como que você cuida da sua saúde? É fundamental que você comece a se questionar, perguntar, cara, quando você se olha no espelho, sem roupa, de verdade, só você e o espelho olhando dentro dos seus olhos, faz esse teste. Olha dentro dos seus olhos, sem roupa no espelho, e dá uma olhada geral e fala, o que você vê? Qual o sentimento que traz para você? Você está satisfeito? Ou satisfeita, se você for te dar uma nota de 0 a 10 para o seu corpo, que nota que você daria? Qual o sentimento de alguém que não está feliz com o próprio corpo? Qual o pensamento que essa pessoa tem? Qual a mentalidade de quem está acima do peso e a mentalidade de quem está no peso ideal? Qual o nível de energia que a pessoa tem? Pessoal, isso é sério pra caramba, porque obesidade, ela acelera a morte. Muitas mortes precoces acontecem por causa de obesidade. Ah, mas eu não sou obeso, eu só tenho uns quilinhos a mais. Então a pessoa fala isso para quê? Para ele se sentir melhor. E eu entendo que tem pessoas que têm esse desafio. Agora, se você tem esse desafio e o desafio de encarar a realidade e quer continuar com essa venda, tá tudo bem. Eu não posso fazer nada por você. Agora, se você quer tirar essa venda dos seus olhos, se você quer realmente cuidar desse patrimônio que é a sua vida, aí sim eu estou aqui para te ajudar. Aí sim eu quero te mostrar como é que você faz para chegar num nível de ter uma saúde e uma disposição do jeito que você merece. Para você cuidar do que muitos chamam do templo. Esse é o templo de Deus. Como é que você está cuidando do templo que Deus te deu? Como é que você cuida do seu corpo? Como que você se alimenta? Então imagina, nós estamos falando de um estudo do IBGE que fala de um nível de aumento de obesidade tremendo. E as pessoas não estão percebendo isso. E o que acontece? Eu lembro, é incrível como que a mentalidade interfere diretamente nos seus resultados financeiros, interfere diretamente nos seus relacionamentos, interfere em tudo. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a faculdade, eu queria contar uma história legal para mim. Eu queria contar uma história legal. Cara, eu vou alimentar a minha mente. Era um nível de ignorância tão alto que eu falava, eu vou estudar e vou alimentar a minha mente porque eu não tenho tempo para fazer atividade física. É uma mentira deslavada que a maioria das pessoas contam simplesmente para se sentir melhor. Não é real, não é verdade. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Agora, você olha para o seu corpo, como eu disse, e não está satisfeito, qual a atitude que você vai tomar com relação a isso? O que você vai fazer para mudar? Ou você vai continuar insatisfeito e insatisfeita com o que você tem? É incrível, eu vejo de verdade pessoas profissionais, empreendedores, várias pessoas que você olha, e empreendedor até às vezes alguns têm um sucesso financeiro e ele fala, pô, sou próspero, eu tenho dinheiro na conta, então eu sou próspero. A prosperidade é muito mais do que isso, é muito mais completo, é muito mais pleno quando você tem uma disposição física, quando você consegue acordar bem cedo, disposto, animado, que você tem um propósito, que você quer realmente fazer a diferença no mundo. E você foi colocado aqui para ser a melhor versão que você pode ser. Você não foi colocado aqui para viver uma vidinha na média. Por isso que o movimento é saia da média, da mediocridade. Pare de aceitar menos do que você foi feito para ser, fazer e ter. Só que muitas pessoas estão querendo ter para depois ver se faz alguma coisa. É a lei da semeadura, plantação e colheita. Como é que você vai ter antes de plantar? Então, se você quer prosperar, se você quer evoluir, quer ir para o próximo nível, esse é o primeiro passo. João Júnior, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer, cara, se eu não tiver que fazer mais nada hoje, o que eu vou fazer? Cara, você vai começar a se movimentar. Você vai usar a técnica TBC, tirar a bunda da cadeira, começar a se movimentar. Ah, não, mas eu não tenho disposição, eu sou sedentário, eu sou sedentária, eu não tenho tempo. Será?
Será que se eu pegar o seu celular aí e for analisar o tempo que você passa no Instagram, você realmente não tem tempo? Será? Então, por que eu estou falando de forma direta? Porque para falar um monte de historinha para você, um monte de baboseira, tem um monte de gente já. Porque se você tem essa dificuldade, se você está ou acima do peso, ou é sedentário e não está tendo energia suficiente para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, é porque você está cercado de pessoas que já te falam, não, você está bem demais dessa forma. Não, para que você vai mudar? Agora, com quem que está sendo a comparação? Porque o seu cérebro é treinado para comparar. Quando você vai comparar, não, você está bem, seu corpo está massa, você está disposto, você tem energia. Mas você está comparando com quem? Casal é muito massa para fazer isso. Casal, quando está os dois acima do peso, um olha para o outro e fala, não, mas você está bem. E o outro olha e fala, não, você está bem também. Ou então o amor é tanto que um está engordando e o outro fala, não, está bem. E não fala a verdade, né? Aqui em casa não funciona assim, aqui em casa rola a verdade. Amor, e aí? Olha, tá assim assado. Eu pesava 7 quilos a mais do que eu peso hoje, certo? Eu tinha um nível de disposição diferente. A minha esposa pesava 5 quilos a mais do que ela pesa hoje. E é o porquê que a gente não pesa? Porque a gente decidiu um falar pro outro, ó, vamos ser a nossa melhor versão? Vamos fazer mais? Vamos cuidar? A gente tem 2 crianças aqui, a gente tem motivo mais que o suficiente para a gente cuidar de verdade da gente. Se você está nessa situação, não independe. Você pode estar bem financeiramente, mas você não está cuidando do ativo mais importante que você tem, que é seu corpo. Porque se você tem energia, carregando 7 quilos a mais, carregando um monte de drive errado na sua cabeça, e você ainda tem energia, imagina se você não tiver. Imagina se você acordar cedo, for disposto, fazer atividade física, se alimentar de maneira saudável. E eu não sou nutricionista, cara, sabe? Mas é tão óbvio isso. Eu falei, cara, como é que eu vou falar disso? Se eu não falar disso, não tem como eu falar de mais nada. Se eu não conseguir passar para vocês a importância de você cuidar de você, da sua saúde, não adianta mais nada. Porque como que o Dalai Lama, quando perguntaram para o Dalai Lama o que mais impressionava ele, né? Eu anotei aqui para não tirar a palavra dele, cara, porque eu achei muito massa. Perguntou para o Dalai Lama, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu, os homens, o ser humano, né? Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. Gente, o que eu vejo nessa palavra do Dalai Lama? É que você tem que curtir a jornada. Você tem que curtir o que você está vivendo. Independente, não, minha vida está difícil, eu não tenho tempo mesmo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para isso não. E algumas pessoas entraram aqui na live igual ping-pong, bateu e saiu. Por quê? Porque é a verdade. Esse cara tá falando aí, não sabe a minha realidade. Eu tenho 2 meninos pequenos, eu tenho não sei o que para resolver, eu tenho empresa para gerenciar. Entendeu? Então cada um tem uma história para contar porque tá com o corpo do jeito que tá. E às vezes a pessoa tá com um corpo legal, a pessoa é bonita, você olha no espelho e acha legal, mas é sedentário. E o sedentário jamais vai ter o mesmo nível de energia e disposição que alguém que não é. É fato, comprovado. Não é eu que inventei isso, gente. Agora, será que se eu tivesse sedentário, será que se eu tivesse acima do peso, que eu teria energia para além de fazer o que eu faço, cuidar da empresa, gerenciar uma empresa, gerenciar um negócio, parar, estudar mais para vir aqui e fazer o que está no meu coração, que é tirar as pessoas da onde elas estão e trazer elas para o próximo nível, trazer elas para uma vida melhor? Será? Eu te confesso de verdade, eu não teria. Não teria. Por quê? Porque você precisa de energia para fazer as coisas. Entende? Então pensa para uma pessoa que acorda às 4h40 da manhã, está aqui agora, esse horário, depois de trabalhar o dia todo. Parece que eu acordei às 4 horas da manhã, 4h40 para ser exato, né? Tem dia que é 4, tem dia que é 5, mas não passa das 5. Por quê? Porque eu amo a vida. Porque eu acredito que a gente merece mais dessa vida. Eu acredito que a gente tem que dar a nossa melhor versão para esse plano que a gente está aqui.
porque essa vida aqui ela é passageira. Então vamos viver essa vida de verdade, não vamos viver uma vida de mentira. Não vamos viver uma vida falando para você mesmo e para você mesma que você já chegou aonde você queria, porque eu acredito que você não está falando a verdade do seu coração. A não ser que você realmente esteja top na sua saúde, no seu financeiro, sabe, na relação com sua família, com seus pais, com seus irmãos, que a sua vida toda estiver top. Aí parabéns, vamos marcar um dia para a gente fazer uma live junto, vamos marcar para você ensinar as pessoas, para você compartilhar o que você conhece, porque é muito, e é isso que eu sentia, tá? Eu acho muito egoísmo você ter um conhecimento, você buscar esse conhecimento e poder transmitir isso para as pessoas e não transmitir. E eu falei que independente, algumas pessoas falam assim, poxa, mas às vezes teve momentos da live que teve 30 e poucas pessoas. Cara, eu comecei a fazer live essa semana, eu não estou preocupado com isso. Eu te confesso que no passado me preocupava, hoje eu não estou preocupado. Porque se tiver uma pessoa que tiver a vida transformada, já valeu demais a pena. E eu sei que teve várias pessoas já transformadas por causa da busca que eu tive por conhecimento e por transformar a minha vida. Para de querer mudar os outros, você fica falando fulano tá gordo, ciclano tá ficando com uma fofoca, falando coisa que não vai trazer nada para sua vida. E muda você, muda a sua vida, que através da sua vida você vai conseguir ajudar as outras pessoas a mudarem. É totalmente diferente. Quando eu falei para vocês aqui, eu falei de obesidade, talvez a minoria das pessoas que estejam aqui ou não, estejam vivendo uma situação dessa. Eu não quero, eu quero que você coloque de verdade no seu coração que eu não estou falando para você para te ofender, para te magoar, para te maltratar, não. Se você está se sentindo maltratado é porque você já se maltrata, não cuidando de você. Não tem a ver comigo, tem a ver com você. Eu sei porque quando alguém queria me alertar, eu era tolo o suficiente para não ouvir. Isso é tolice. Quando alguém quer te levar a instrução e você acha que não precisa, mesmo lá no fundo sabendo que precisa, isso é tolice. E a palavra fala isso, cara. Fala assim, olha, você não pode, se você ensinar alguém sábio, ele vai pegar aquilo e ele vai prosperar e vai ter mais sabedoria. Agora o tolo, ele não aceita a correção. O tolo, ele não aceita. Porque ele não acha que é tolo. Se você tem uma venda nos seus olhos, você não consegue ver. E eu tinha essa venda nos olhos. De verdade que eu tinha. E aí a pessoa fala, cara, por que eu falo do meu exemplo? Porque eu tinha tudo para dar errado. Tudo. E eu acho assim, uma história que eu lembro assim, que ficou marcado para mim, que eu comecei a falar da faculdade, foi isso. Cara, como é que eu era tão ignorante a ponto de falar assim, eu vou trabalhar a minha mente, porque o meu corpo... Eu não estou nem aí. O que eu queria dizer, na verdade, é que eu estava com preguiça de arrumar um tempo, que eu estava com uma desculpa esfarrapada para não fazer atividade física. Porque eu já estudava à noite, eu trabalhava o dia todo, eu estava montando minha segunda empresa porque a primeira tinha quebrado. Para que eu vou fazer atividade física? Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar. E é por isso que o Dalai Lama fala que o que mais impressiona ele são os homens. Porque você trabalha a vida toda para juntar dinheiro, depois tem que pegar aquele dinheiro que você juntou para pagar tudo no hospital, para recuperar a saúde que você perdeu e não recupera, não volta mais. Entendeu? Então assim, é incrível como nós temos a capacidade de evoluir. Nós somos a única espécie que consegue pensar sobre os nossos pensamentos. A única. Você entende o poder que é isso? Você é o único que pode pensar sobre os seus pensamentos, refletir sobre a sua atitude, refletir sobre o seu comportamento. Isso é uma dádiva que muita gente nem sabe que tem. Ah não, eu sei sobre isso. Sabe então o quanto que você tem refletido? O quanto que você realmente tem buscado essa verdade para a sua vida? Mas não de falar. Porque ia ser muito bacana, né? Eu chegar aqui e falar para você se alimentar bem e tá mexendo no meu corpo de porcaria. Ia ser muito legal. Ia ser um hipócrita. Né? Então, se um dia você ouvir eu falando alguma coisa aqui para você, é porque eu fiz na prática e deu certo para mim. Não é porque eu tô aqui, você precisa fazer isso e eu não faço. Quem me conhece sabe. Tem gente que fala, mas será que é assim mesmo? Cara, o problema é de quem não acredita. Se eu estivesse aqui buscando a aprovação das pessoas,
eu provavelmente não estaria falando da forma que eu estou falando, porque esse grupo para sair da média são de pessoas que querem sair da média, não é pessoa que quer ouvir um monte de abobrinha, um monte de conversinha fiada e não falar para você sair do lugar que você está. Se fosse, qual que é o sentido? Nenhum. O sentido para mim, cara, é porque eu sempre quis ajudar as pessoas, mesmo quando eu era lascado, pobre, e eu tinha dúvida, será que eu queria mesmo ajudar, cara? Queria nada. E as pessoas próximas a mim começaram a me lembrar das coisas, que mesmo quando a gente tinha pouco, e da onde vem isso, cara? Vem da minha criação, vem da minha mãe dividir o pouco que tinha. Então hoje eu sei que eu tenho uma oportunidade que muitas pessoas não têm, de adquirir um conhecimento, de pagar treinamento caro, de investir, sabe? Eu sei disso, mas nem sempre foi assim. Mas o que você quer dizer então? Quer dizer que, cara, quer dizer que qualquer um pode? Tem gente que tem coragem de pagar 4 mil reais um iPhone, 5 mil reais, hoje iPhone de 4 mil hoje eu acho que nem presta mais, né? Porque já tem de 12 mil, de mais. Então assim, mas não tem coragem de pagar um treinamento para evoluir a sua vida. Não tem coragem de pagar um treinamento para ir para frente. Agora, se faz sentido para você se amar mais, cuidar do seu corpo e automaticamente, não é automaticamente, mas quando você cuida do seu corpo, você libera, quando você faz atividade física, um monte de hormônios que regula os hormônios do corpo, que são vários. Então, se você não faz atividade física, você não tem essa energia potencializada. Entendeu? Aí você começa a ter um nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, alto, porque você não faz atividade física, você não se movimenta, e o nível de testosterona, no caso dos homens, aí até baixa. Por quê? Porque você não está se movimentando. O simples fato, se você está sedentário, o simples fato de você se movimentar, sair do lugar, vai mudar muito a sua percepção e o seu nível de energia. Agora, o que adianta você saber de tudo isso e amanhã o que vai acontecer com algumas pessoas? Elas vão voltar para o automático, porque é o mais fácil. O seu cérebro é treinado para isso, o seu cérebro é projetado para você fazer o que você sempre fez. Por isso que quando você vai fazer algo novo, gera um desconforto. Por quê? Porque o seu cérebro é programado para seguir as trilhas neurais que já estão instaladas em você. E toda vez que você vai fazer algo novo, você vai ficar sempre é um exagero. Eu detesto essa palavra sempre e todos, e de vez em quando escapa aqui. E quem estuda neurolinguística sabe que se você não policiar a sua comunicação, você não vai sair do lugar. Então, a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Então, quando você tem um comportamento, por exemplo, com a sua saúde, você se alimenta mal há tantos anos que você criou esse trieiro. Você criou esse caminho, que em neurociência chama de trilha neural. Você criou uma trilha. Você passou tantas vezes por ali que para você parar de comer porcaria e ir para se alimentar de maneira saudável, você vai ter que desmatar. É como se você estivesse entrando numa mata fechada e tivesse que começar a abrir ali para depois formar um trieiro. Por quê? Porque o caminho que você acostumou a passar é diferente. O caminho te leva para onde? Quem está se alimentando de maneira que não é saudável, está comendo carboidrato em excesso, fritura, hambúrgueres em excesso. E eu não estou falando que não pode, que eu não como, tá? Eu só evito pra caramba. Eu sou o chato aqui de casa com relação a isso. Então eu não preciso chamar ninguém para comer porcaria, porque o dia que eles me chamarem, de vez em quando eu posso me dar o luxo de fazer isso. Se eu estiver bem comigo, se eu estiver no meu peso, se eu estiver com energia suficiente. Entende? Tudo depende do que você quer para a sua vida. Se você quer continuar na mesmice, cara, para que você vai parar? Continua fazendo as mesmas coisas. Você não precisa mudar. Agora, se você quiser, de verdade, mudar a sua vida sem mudar a sua saúde, eu acho complicado. Eu acho muito complicado. E por que o seu corpo e a sua mente, eles precisam estar alinhados para você prosperar? Eles precisam estar conectados. Porque se você entender, quando você começar a fazer, você que é sedentário, depois você vai me mandar aqui e começar. Se por acaso você for usar a técnica TBC, que é tirar a bunda da cadeira amanhã cedo, de preferência, falar que não tem tempo, acorda uma hora mais cedo. Mas eu vou ficar com sono. Vai, os primeiros dias vai, depois você acostuma.
Seu organismo acostuma. É só você imaginar alguém que você ama, se precisar ficar no hospital, se precisar de você cuidar, ou seu filho, ou sua mãe, ou um irmão que você ama, alguém que você ama de verdade, e você precisar ficar lá 3, 4 noites acordado, mal dormindo meia hora, 1 hora, você vai ficar ou você vai abandonar a pessoa que você ama lá? Agora, se você não vai abandonar a pessoa que você ama lá, por que você está abandonando a sua saúde? Com essa historinha de que não tem tempo. Não é tempo, gente. Nunca é tempo. Para você que é empreendedor, para você que não empreende, mas quer empreender, que é autônomo, quer montar um negócio, quando a pessoa falar para você que não tem tempo, ela está falando assim, ó, não é a minha prioridade. Por exemplo, teve algumas pessoas que vieram na live de ontem que não veio hoje. Por quê? Porque elas não têm tempo? Não, porque não é prioridade. Tem outra coisa que é prioridade para elas. E independe. E tá tudo bem para mim. Por quê? Porque a vida é feita de escolhas. Você é o único e única responsável pela vida que você tem levado hoje. Ninguém mais é responsável por você estar acima do peso. Ninguém mais é responsável por você ser sedentário. Não é seu patrão, não é seu marido, não é sua esposa. Entende? É você. Se você entender isso, você já vai dar um passo importante para a sua jornada da prosperidade, da sua evolução financeira, da sua saúde, da sua mentalidade. Eu fico imaginando assim, antes de eu te falar o que é muito comum que as pessoas fazem, eu vou te falar, imagina uma comparação. No Brasil, o nosso país é tido como um país assim, horrível com relação ao combustível. Então, dependendo do posto que você abastece, a chance do seu carro começar a engasgar é muito grande. Porque o combustível é bom ou ruim? Gente, se o seu carro merece um combustível bacana, por que seu corpo não merece? Você está tendo uma oportunidade de reavaliar os seus hábitos aqui. Você está reavaliando. Por quê? Porque eu estou aqui te questionando, te perguntando, pondo você para pensar. Quem vai chegar numa resolução é você. Se você está bem, do jeito que você está massa. Mas agora se você não está tendo a oportunidade de ser questionado nessa situação. E eu estou questionando você por quê? Porque isso já fez mal para mim, já me atrapalhou. O que me atrapalhou e me travou e fez eu demorar mais chegar no resultado que eu queria, é o que eu estou trazendo para você. Porque eu não quero que o que me atrapalhou te atrapalhe na sua vida. E atrapalhe em tudo na vida. Então, pensa nisso. O combustível, quando você for comer alguma coisa, pensa, esse é o combustível que eu quero colocar no meu corpo? Esse é o combustível que vai me dar energia e disposição? Esse é o combustível que eu vou chegar na empresa que eu trabalho, ou que eu administro, ou que eu sou dono, e vou chegar lá e eu vou tocar o terror? Literalmente, vou fazer o meu melhor, vou lá e vou fazer acontecer, porque eu chego lá feliz. Olha aqui, ó, isso aqui para mim é um mantra. Sucesso é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão correta. Cada vez que você tem que fazer uma escolha, você tem que tomar uma decisão. Você vai escolher se alimentar, você tem que tomar uma decisão importante. Só que como vem o automático do dia a dia, as pessoas não estão nem pensando, nem respirando direito. Eu falo assim, cara, se você não tem 5, 10 minutos para parar e respirar, só fazer isso aqui, ó. Só isso. Se você não tem no seu dia para fazer isso, para te trazer paz, experimenta fazer. 5 minutos, só focado na sua respiração. Cara, é surreal o nível de tranquilidade que você vai sair disso. E algumas pessoas falam, pô, você fala de meditação e tal. É outro assunto que eu posso falar, porque, cara, mudou muito a minha maneira de ver as coisas. Eu vi as coisas passavam por mim numa velocidade diferente. Hoje eu consigo ver as coisas, refletir sobre elas, tomar decisões muito mais assertivas, gerar resultado muito mais positivo do que antes. Por quê? Porque eu estou presente. Eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui por inteiro, eu não estou aqui pela metade. Entende? Eu estou aqui, e quando eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. Estou com a minha esposa, é com ela. Focado. Pobreza é uma merda, gente. Pobreza é você não cuidar de você da maneira que você merece. Pobreza não é só financeira.
A pobreza financeira, ela é foda, ela é ruim, é terrível. Ela acaba com muitas famílias, ela acaba com muito casamento, brigas em casamento. A maioria das brigas que você vê, e que eu vi pelo menos até hoje, foram brigas por causa de dinheiro. E às vezes a pessoa não tem consciência que um foi criado no modelo mental de dinheiro, aí vai e casa com o outro que foi criado num modelo mental totalmente diferente. Você tem que entender que somos pessoas diferentes. A minha esposa foi criada num ambiente, eu fui criado em outro totalmente diferente. A forma da gente se relacionar com o dinheiro é diferente, totalmente diferente. Agora, quando você casa, e aí uma coisa muito comum é que as pessoas assim, esse aqui é meu e esse aqui é seu, porque o modelo de dinheiro da casa dela ou de um dos dois era assim. Ah, não, o seu é seu e o meu é meu. Aí aquela história lá de casou, se torna um só, mas meu dinheiro à parte. Entendeu? Não é assim que funciona. Não existe para mim prosperidade conjugal num relacionamento se você não tem unidade e verdade. Se você não confia na pessoa que você está, se você tem que ficar olhando o celular dela. Cara, é foda. Porque a prosperidade pode ser no casamento, ela pode ser no seu financeiro, na sua saúde. Prosperidade pode ser aprender a empreender e ser próspero no negócio que você empreende. Prosperidade é você ter inteligência e controle emocional sobre as suas ações, as suas emoções. Prosperidade é você ter um baita conexão com o espiritual, independente da religião que você tem. É isso que é prosperidade. Prosperidade é ser produtivo, não é ficar com preguicinha de acordar cedo e cuidar de você e cuidar da sua família. Isso é prosperidade.